Cecília Machado, esse é o meu canal de costura criativa aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar as notificações no sininho aqui embaixo, para que você seja avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo no canal e você possa vir aqui assistir. E nossa peça de costura criativa de hoje vai ser uma bolsa porta-documentos. Para fazer essa peça, eu separei aqui para mostrar para vocês uma amostra do material da peça. É um sintético de 0,8 milímetros de espessura que a gente vai estar utilizando. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o uso desse material. Nós temos que ter alguns cuidados para que a gente possa costurar e a costura ficar com um acabamento bonito nesse tipo de material. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu já vou falar para vocês que tem outras possibilidades de vocês estarem costurando. Pode estar fazendo essa peça em tricoline, que é um tecido aí 100% algodão, fácil de achar, que você consegue em qualquer loja de tecido aí da sua cidade. E nas lojas de armarinho, né, as lojas de aviamentos, vocês conseguem encontrar manta R1 ou manta R2, que aí vocês vão estar fazendo a estrutura desse tricoline com a manta. Eu vou fazer depois mais um vídeo para vocês, colocar aqui no canal, mostrando como que é essa estrutura do tricoline com a manta. Mas hoje, nosso foco vai ser no sintético. E se na cidade de vocês não conseguem encontrar esse sintético, vocês podem estar comprando na internet, no site da Personal Art, www.personalart.com.br e utilizar o meu cupom de desconto, o cupom Cecília Machado. Eu vou deixar para vocês aqui no link, na descrição, tanto o link do site da Personal Art, quanto o meu cupom de desconto para vocês estarem comprando o sintético de vocês também lá no site. Então, agora eu vou mostrar para vocês, vou abaixar a câmera aqui para máquina. Vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas características importantes a respeito do calcador, o pezinho da máquina. Eu vou tirar aqui o pezinho que eu vou usar inicialmente. A máquina de costura, ela costuma vir com um calcador de metal. Esse aqui é um calcador de uma máquina industrial, que é essa máquina que eu tô utilizando. É o calcador padrão que vem na máquina. Só que, para costurar sintético, ele fica agarrando no material. Quando a gente vai costurar, ele gera uma fricção e ele não desliza muito bem, com facilidade no material, conforme ele vai passando na máquina de costura. Então, se você também vai costurar essa peça em sintético, eu indico vocês a estarem adquirindo um calcador de Teflon, que é esse material plástico. Esses dois aqui são da máquina industrial também. Esse é mais largo e esse é mais estreito, que é um calcador de zíper. Eu vou estar utilizando os dois aqui na confecção dessa peça. Ambos são calcadores de Teflon, tá? E aqui eu peguei de exemplo para vocês, esse é um calcador de Teflon da máquina doméstica. Eu uso ela numa Singer que eu tenho, uma Facilita Pro, e ela é universal, ela vai em praticamente todas as máquinas domésticas. Esse calcador, ele não veio com a máquina, a que veio na máquina doméstica também é um calcador de metal que vem na máquina. E eu comprei ele no Mercado Livre. Vocês podem estar colocando lá, pesquisar, calcador de Teflon, e tá adquirindo aí para poder utilizar na máquina de vocês. Esses outros aqui também não vieram com a máquina. Eu adquiri eles na própria loja que eu comprei a máquina de costura. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que fica o ponto, o acabamento, quando a gente utiliza o calcador de metal, que é o que vem na máquina, e o calcador de Teflon, que é indicado para material sintético. Eu vou colocar o ponto maior aqui da máquina, ponto número 5, aí já começa que ele empurra o material.
eu tinha colocado ele alinhadinho. E assim que eu iniciei a costura, a primeira coisa que ele fez foi empurrar o material. Vou virar ele em outra posição para não empurrar o material, para vocês verem. Ele continua repuxando o material. Vou mostrar para vocês aqui o acabamento. O ponto atrás não fica muito bacana. E agora eu vou estar colocando, pegar outra amostra aqui desse tecido pra gente costurar com um calcador de teflon. Aqui na dobra que eu fiz, igual eu mostrei pra vocês no outro, eu começo por ela não puxou o material. Ela vem perfeitamente fazendo os pontos aí. Tentar ajustar aqui o foco. E fica aí um ponto perfeitinho, ajustadinho na nossa costura, no nosso material. Então, tem uma diferença muito grande aí no manuseio do material. Vocês verem a diferença. A primeira coisa que ele fez foi deslizar o material e eu não tive um bom resultado. E aqui ele costurou com facilidade. Então, isso é um ponto importante que às vezes você vai falar assim, Cecília, mas eu não tô conseguindo. Eu tento costurar, o material prende. E existem várias pessoas, vários vídeos aí na internet que sugerem vocês estarem colocando produtos na peça. E eu não recomendo vocês fazerem isso. Fala assim, coloca óleo na peça, passa um pouquinho de óleo que aí o calcador escorrega. Não faça isso. O óleo pode passar para a parte interna da sua máquina e danificar a sua máquina. Então, um calcador de teflon é o mais indicado para que você faça isso. Mas é o único recurso? Não. A outra forma que vocês podem estar fazendo é colocar uma fita crepe aqui na parte de baixo do calcador. Coloca uma fita crepe, corta toda a bordinha para não ficar sobrando, que a fita crepe também vai ajudar a deslizar melhor no material. Então, passado essas informações para vocês a respeito do calcador, agora eu vou passar para o corte da peça, mostrar para vocês as especificações de corte. Aqui eu deixei a base de corte na mesa pra gente estar fazendo o corte da peça. O cortador circular, a régua, alguns itens que a gente vai utilizar também. Uma etiqueta que eu vou colocar para identificar a peça, fita dupla face, zíper, o zíper e o cursor do zíper. O zíper eu compro ele de metro. Tem as cores que eu uso bastante, que eu compro uma quantidade maior. E depois eu vou falar para vocês essa questão do uso do zíper na peça pra gente ver como que é a medida. Não tem medida pro zíper, tá? O material, eu fiz os cortes de uma parte, que é um corte retangular. Ele fica guardado enroladinho, aí ele tá virando assim. Mas foi um corte retangular. Esse corte foi feito na medida de 40 por 30. 30 por 40, isso mesmo. 30 centímetros por 40. 30 por 40 de largura é o nosso corte do material principal, do material sintético. Eu fiz esse corte 2 vezes. Um lado da peça eu já deixei pronta para adiantar o vídeo, para não ficar muito longo. Eu vou deixar ele aqui atrás. E a outra eu vou fazer com vocês, o outro lado. E para forro eu vou estar utilizando esse cetim dublado, que também ele já tem uma leve estrutura aqui na peça, na composição do material, ele já tem uma leve estrutura de TNT.
que faz com que a peça fique bem firme e mantenha a modelagem dela. Então, a medida foram retângulos. O forro, a medida é diferente. O forro tem 40, na largura é igual, mas ele tem 1 centímetro a menos de altura. Ele tem apenas 29. O material principal tem 30 e o forro tem 29. Por quê? Porque agora nós vamos estar fazendo um corte aqui no material e ele vai perder esse 1 centímetro. Então, aqui nós vamos posicionar na base de corte 10 centímetros. Eu tô utilizando uma régua de patchwork, uma régua milimetrada, 10 centímetros pra dentro e vou fazer o corte desse material. Um corte bem rente aqui. Agora, nós vamos identificar o meio dessa peça. Eu dobro aqui para poder marcar o meio e eu faço um pique, um cortezinho bem pequenininho aqui na diagonal, só para indicar o meio da peça. Agora, pra gente fazer o posicionamento da alça, a gente vai usar esse meio como referência e colocar 10 centímetros para fora e prende a alça. 10 centímetros pro outro lado, para fora dos 10 que fica a alça e prende a outra alça. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa marcação. Tá o meio da peça aqui, 5, 10 centímetros. Então, 10 centímetros, eu fiz uma marquinha aqui. Agora, pro outro lado, 10 centímetros, uma marquinha aqui. Então, eu fiz uma marquinha bem discreta de caneta, só na beiradinha do material. Vai ficar pra dentro da costura, essa marquinha não vai aparecer. Então, o que que a gente faz? Coloca a alça, tem que cuidar para a alça não ser costurada torcida. Então, a alça tá aqui inteira e ela vai ser costurada dessa maneira, 10 centímetros. Nos 10 centímetros, eu coloco o início da alça, daqui pra cá, entendeu? E depois, no outro lado, a mesma coisa. Aqui começa os 10 centímetros, a alça começa aqui. E eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha para poder tá prendendo essa alça nesse material. Então, vamos fazer a costura da alça. Então, aqui, 10 centímetros pro lado. Deixa eu pegar pro lado de cá. 10 centímetros do meio, que tá a marquinha de caneta, pra cá. Passar uma costurinha aqui. Essa costura já vai ser com um ponto mais apertadinho. Eu vou costurar num ponto 3,5 e prendo a alça. Tá aqui a marquinha da caneta, a alça daqui pra fora. Eu passei ela um pouquinho pra fora do material, só pra que ela prenda melhor. Aí, agora, do outro lado, do meio, 10 centímetros, eu posiciono a alça. E passo uma costura. Vou voltar vocês aqui. Então, a alça tá posicionada aqui na minha parte da bolsa. Agora, essa parte de 10 centímetros que a gente tirou, eu vou colocar a frente do material de frente pro outro lado do material, aqui no topo da alça. Caso você seja iniciante, o ideal é você tá prendendo com um clipe, para que esse material não saia do lugar, pra gente tá costurando. Mas antes de costurar, lembrei.
vamos selar essa alça, senão ela fica soltando. Selar aqui levemente para poder essa alça não ficar desfiando. Tá, agora eu vou prender. Prendo com clipes. Isso aqui que eu tô utilizando é um clipe de papelaria mesmo. Não é nenhum material diferente, específico, por causa de costura. É um clipe comum de papelaria. E vou tá passando uma costura aqui com uma distância de um pezinho de máquina. Que é quando a lateral do pezinho de máquina fica encostada aqui na lateral do meu material. Aí a gente inicia. Essa costura também é feita num ponto mais apertadinho, que é o ponto 3,5 que eu tô utilizando. Eu tô costurando com uma agulha número 16, por causa do material que é sintético. A gente não costura sintético com agulha fina, agulha 14. Senão a agulha da máquina quebra e você tá achando que a máquina não dá conta da costura, quando é a agulha que tá errada. Então, tá aqui, eu passei uma costura, emendando de volta esse material que a gente tinha feito o corte. Agora, vocês já conseguem visualizar que tá formando aqui, tá ficando uma estrutura da peça. Eu vou mudar o ponto da máquina para um ponto número 5. Vou colocar essa costura para baixo e vir fazendo um rebatido aqui para essa costura sentar, essa peça sentar essa dobra. Então, no ponto número 5, eu vou passar a costura aqui nessa emenda da peça. Deixa eu trazer vocês um pouco mais para perto para ficar melhor de visualizar. Com o ponto número 5. Sempre ajeitando o material para poder ele ficar esticadinho, não ficar puxando mais material para um lado do que para o outro, para a peça ficar bem alinhadinha. Então, aqui tá o espelho da peça, os dois espelhos estão feitos iguais. É o espelho da peça que a gente já montou. Dá pra vocês terem aí uma visão do que vai se tornando. Tá saindo uma peça aqui, uma bolsa. Agora, a gente vai colocar a etiqueta. Vou falar pra vocês um pouco sobre o posicionamento e sobre a fixação da etiqueta na peça. Eu vou marcar novamente aqui o meio dessa peça. Colocar vocês numa posição melhor, né? Então, aqui é um cortezinho bem pequenininho, esses piques de posicionamento. A partir desse meio, a gente utiliza aqui essa parte milimetrada da régua para orientação. E aqui o meio da régua, o 15, tá lá no piquezinho. E essa régua, ela tem 15 centímetros de largura. Eu não quero esses 15 centímetros ali, não. Eu quero um pouco menos pra etiqueta não ficar tão pra baixo. Aqui eu tenho o meio da peça. Eu vou fixar a etiqueta na peça com uma fita dupla face. Pra ela não sair do lugar na hora que eu tiver
costurando ela. Então, eu coloco aqui um pedacinho de fita. Para poder auxiliar no posicionamento. E o meio da etiqueta, que tá aqui na logo, eu tô posicionando no meinho da régua. Então, eu já tenho aí o posicionamento que vai ficar a etiqueta dessa peça. Uma distância boa, para poder ficar com uma altura boa, estética, né? Uma visualização boa aí nessa peça. Vamos costurar a etiqueta com um ponto menorzinho, porque é um ponto mais preciso. Tem um detalhezinho aqui na etiqueta. Eu vou começar pelo meio dela, para ela não movimentar, não sair do lugar. Aqui eu tô utilizando um ponto número 3. Aí, como a etiqueta tava fixada com uma fita dupla face, eu costuro ela com facilidade, sem ela ficar escorregando e nem saindo do lugar. A etiqueta tá posicionada. Agora, a gente vai pro zíper. É a parte que eu falei pra vocês que o zíper eu não tinha uma medida exata. Eu passei pra vocês a medida dos espelhos da peça, que era o retângulo que deveria ser cortado. E o zíper, a gente vai ver o quanto é necessário de zíper na confecção da peça mesmo. Por quê? Eu preciso que o zíper tenha uma pequena sobra após o início e o final do meu material. Então, eu deixo sobrando um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá, uns 2 dedinhos de zíper, e corto. E vou tá prendendo esse zíper. Eu vou tá prendendo esse zíper aqui na parte de cima dessa bolsa, colocando a frente do zíper, que é essa parte alta aqui dos dentinhos, que atrás ele é liso, não tem esse volume, esse relevo. Na frente ele é mais alto. Então, a frente do zíper, olhando pra frente do material. Vou colocar aqui beiradinha com beiradinha e costurar esse zíper aqui ao longo dessa peça, da parte de cima. Vou voltar a máquina pro ponto 3,5. Sempre lembrando de dar o retrocesso no início e no final da costura. E costurei a primeira parte. Aqui eu tiro para poder o acabamento não aparecer a primeira costura na hora de eu colocar o forro nessa peça, que ele é mais estreitinho o pezinho da máquina. Então, eu vou colocar a frente do forro olhando pra frente do meu principal, aqui beiradinha com beiradinha, e vou passar novamente a costura. Só que agora eu tô utilizando o pezinho de zíper e esse pezinho vai vir mais próximo aqui dos dentinhos desse zíper. Vamos novamente fazer essa costura. E eu coloquei
o forro da primeira parte. A gente desvira e vai passar uma costura rebatendo, firmando, colocando o material alinhadinho com as partes sem ficar voltando aqui para não atrapalhar o cursor do zíper a andar. Que é a importância agora da gente rebater a peça, para esse material não ficar assim fofo, solto, subindo, nem o forro para cá, atrapalhando a passar o zíper, e nem esse material para cá, sem ter um posicionamento adequado. Esse ponto de rebatido agora é um ponto largura maior na largura maior da sua máquina. Um ponto com a largura número 5 aqui, é minha maior largura. Que é o ponto de estética, a parte externa da nossa peça. Aí a gente vai alinhando aqui o material, ajustando, puxando a parte do tecido principal e do forro para baixo e o zíper para cima, para que esse posicionamento fique aí perfeitinho, alinhadinho. E aqui a gente tem esse rebatido na parte de trás da peça, que fica bem bonitinho, sem ficar voltando o material, repuxando. Agora a gente vai pegar o outro lado do material, o espelho principal, e colocar. A alça tá pra cá, né? Vamos lá. Alça pra cima, alça pra cima. A frente do meu material, do meu espelho, olhando pra frente do meu material. Alça com alça. Só que a alça fica pra dentro, pra não atrapalhar a costura, que é só pra vocês entenderem aí o posicionamento da peça. Então, a alça vai ficar pra dentro, mas esse é o posicionamento. A alça, a parte estreitinha de 10 centímetros pra cima. E a gente vai juntar aqui, e agora a borda desse material, a parte de cima dos 10 centímetros, com a borda do zíper, a frente do zíper, os dentinhos do zíper, na frente do material, do espelho. Vamos voltar aqui pra máquina. Eu vou alinhar o material aqui, para que ele fique com as duas laterais posicionadas, iniciando e terminando na mesma largura. Então, vou prender com clipes aqui no início e no final da minha peça. Com o zíper alinhadinho aqui na borda do material. Aqui, novamente, um ponto 3,5. A borda do zíper na borda do material. Agora, a gente vai colocar o outro forro. O lado da frente do forro, olhando pra frente do outro forro. Também a borda do material com a borda do material, a lateral. Aqui tá o início e o final do zíper e a borda dele aqui rente com o zíper. A gente pode prender novamente com clips para poder ele não passar aqui nas larguras, nas extremidades da nossa peça. Pezinho de zíper, para esse acabamento ficar perfeitinho. Um acabamento aí mais próximo dos dentinhos do zíper.
Aí eu vou devagarzinho, vou parando, vou sentindo o dentinho do zíper pra poder ver se tá tudo ok. Pra costura sair retinho, o alinhamento da peça ficar bacana. Agora a gente puxa o forro aqui, as duas partes. O forro e a parte principal, ponto número 5, vamos rebater essa borda aqui do zíper. Alinhando aí o material. Após a gente fazer esse rebatido, a gente vai colocar o cursor no zíper. O cursor eu coloco sempre da minha direita da peça para a esquerda. Aí eu vou colocar aqui o cursor. Coloquei ele mais ou menos aqui no meio da peça. E vou juntar agora esses dois lados do material principal para um lado e os dois lados do forro para o outro. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar uma costura, deixando uma abertura aqui no forro, fecha um pouquinho, vem um pouquinho aqui do fundo, né? Começa aqui, faz a volta por toda essa lateral, fecha essa lateral, fecha de cá e volta aqui, deixando uma abertura aqui no forro. O restante a gente vai passar uma costura por toda a volta da peça, deixando somente essa abertura aqui de baixo. Então, vamos lá. Se você tem dificuldade em manter o alinhamento da peça, eu recomendo vocês sempre posicionar tudo com um clipe, para a peça não escorregar, não sair do lugar, não ficar torta, para ter cuidado com esse alinhamento. E as alças vão ficar aqui pra dentro. Esse encontro aqui, a gente também tem que observar, para poder ele ficar as costuras alinhadas. Aquela costura do posicionamento da alça, que fica no meio da peça. A gente encontra ela aqui. Pra peça ficar com uma estética aí bem bonitinha. Então, vamos lá. Vou voltar vocês aqui pra perto. Eu não começo lá do cantinho da peça, eu tô começando mais ou menos do meio dela. Num ponto 3,5, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cheguei no cantinho, eu giro. Ainda pode mais um pontinho, ainda ficou. Eu tô passando a costura na lateral aqui do zíper. Eu vou dar um retrocesso para esse zíper ficar bem fechadinho.
Abaixei um pouco aqui as alças para poder ela não fazer volume, não desalinhar o material. A gente segue aqui costurando. Ainda pode mais um ponto também. Então, a gente passou a costura, deixando essa parte aqui de baixo de abertura, que é o limite das costuras, e deixei uma abertura grande aqui no final. Fazendo a volta por todo a extensão da peça. Agora, eu vou cortar a sobra do zíper dos dois lados. E vou selar também esse zíper para que ele não desfie. Não põe o dedo aí não, que senão você queima o dedo. Vai com a bundinha do isqueiro aí. Vou selar aqui o zíper, para ele não desfiar. Agora que a gente já tirou o excesso, a gente vai desvirar a peça. Então, eu coloco minha mão aqui pela abertura, abro o zíper e venho empurrando aqui desde o final dessa peça. Minha mão tá aqui, ó, eu fiz uma pegada e vou desvirar essa peça, puxando tudo isso por essa extremidade aqui. Vou puxar tudo, deixa eu abaixar vocês que ainda fica melhor pra ver aqui. Vou puxar, puxa com cuidado pra poder não danificar o material. Não rasgar nada aí. Vai puxando com cuidado, a peça é grande, mas a abertura que a gente deixou também é grande. Então, ela passa bacana aí, passa com tranquilidade. Aí, a gente vem desvirando essa peça. Desvira. As duas mãos aqui dentro agora. A abertura é grande o suficiente para isso. E eu vou empurrar esses cantinhos de baixo para a peça ficar pronta. Aí você pode estar utilizando alguma coisa com uma ponta arredondada para não estragar aí a sua peça. Eu vou usar aqui um alicate, que a ponta dele é mais arredondada, para poder eu empurrar o cantinho lá no final. Eu ainda tô empurrando com a mão. Quando ele terminar de sair aqui, a pontinha, agora sim, eu vou empurrar aqui com o cantinho do meu alicate para ficar essa ponta perfeitinha aqui no final. Fiz a mesma coisa do outro lado, ela tá mais arredondada. Agora eu vou empurrar com a ponta do meu alicate. Aí, dos dois lados da costura, ficou aqui o canto perfeitinho da minha peça.
O forro a gente também desvira tudo, faz o cantinho. Os dois lados, os dois cantinhos aqui do forro. Ajustei aí o cantinho pra ficar perfeitinho. E agora a gente passa uma costura fechando esse forro. Uma costura de ponta a ponta aqui nessa peça, com um pezinho de máquina. Aí aqui ele faz esse alinhamento. Você só dá uma leve dobradinha pra dentro, pra ele ficar com a mesma largura desse restante aqui, que foi costurado por dentro. Então, a gente puxa aqui pra ele esticar o material, que ele já vai se posicionando aqui sozinho, praticamente. Dou uma leve vincada. Pra ficar retinho aqui esse material. Pronto. Ajustei, ficou igualzinho. Aí eu venho aqui e faço a costura no ponto 3,5 também de fechamento em toda a extensão dessa borda, do início até o final. Agora eu empurro esse forro pra dentro. Tô terminando aqui de abrir a peça. Ajeito os cantinhos ali pra eles encaixarem direitinho. Dou uma leve empurradinha aqui no cantinho do zíper, dos dois lados. Pra ele terminar de subir aqui o cantinho. Tem uma linhazinha aqui, eu vou cortar uma pontinha e selar o restante pra não soltar mais. Se tiver alguma linhazinha do outro lado, faz a mesma coisa. Aqui eu empurrei o cantinho do zíper. E aqui eu empurro também pra ficar com o cantinho perfeito aqui na peça. Aí aqui eu só ajeito o forro agora pra dentro. E nossa peça tá pronta. Dou uma leve massageada aqui na lateral pra poder abrir a costura. Aqui no material, a gente com os dedos vai dando uma leve vincada, uma massageada, pra ele parar essa abertura aí. Outra coisa que vocês podem estar utilizando também é um martelo. Pega o martelinho e bate em toda essa dobra aqui, massageou, bate para poder ele vincar esse sintético. Fazer o vinco para ele não voltar à posição anterior. Então, eu desvirei a peça e ela ficou pronta. Terminamos a nossa peça. Essa foi a nossa aula de hoje de costura criativa. Eu vou mostrar para vocês uma das formas de uso dela, né? Que foi a pasta aqui para documentos. Eu tenho aqui o envelope A4, que tá com a medida adequada para poder ser transportado nessa bolsa quando a gente precisa levar. Mostrar para vocês ela no corpo, para ter uma ideia aqui da proporção, do tamanho dela. Dá pra pôr no ombro aí, ó, e
Ela fica bem cômodo, bem confortável para estar utilizando, colocando no corpo para levar documentos. E novamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.